Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Passaram bem esse dia? Em primeiro lugar, queria agradecer as mensagens que vocês mandaram aqui para o WhatsApp, respondendo ao pedido de ontem, tá? Então, muito obrigado aí a todos vocês, agradeço mesmo. Vocês responderam aí, enfim, mandaram sugestões, etc. Que eu estou indo para Roma hoje de noite, né? Lá para aquele assunto todo da reunião de trabalho sobre sexualidade e afetividade. Então, ontem eu fiz um pedido aí para vocês, para que vocês mandassem para mim sugestões, dúvidas, enfim, temas, etc. Para pesquisa, e foi muito bom. Agradeço muito, muita gente mandou aí comentários pelo nosso WhatsApp do programa. Então já estou agradecendo, tá bom? A vocês. Muitíssimo obrigado a todos. Hoje a gente vai... Então, para quem não sabe, né? Então o telefone aí do nosso programa é o 21... Cadê? Vou escrever aqui para vocês. 21 99388 9218. 21 993889218, tá bom, pessoal? Então, essa é a ideia, né? Esse aí é o tema, esse é o número do nosso... Esse é o número aí do nosso programa, tá bom, pessoal? Tá todo mundo vendo bem, ouvindo bem? Pessoal entrando aí, Shirley Leite, Vandina, Gisela Lamarca, Karina, beleza? Ótimo, maravilha. Muito bom, pessoal. Suelen com a gente, o Marcelo Couto Dias, Luciana, perfeito, boa. Muito bom, pessoal. Então, hoje a ideia é a gente falar sobre... Vamos lá. Então, já tinha um tempo que eu já tinha... Deixa eu só ajustar um negocinho aqui. Pronto, agora foi. Beleza. Então, já tinha um tempo que eu queria falar sobre um livro, né? Um livro muito interessante, que é um livro do David McRaney. É um livro que é muito, 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 muito útil pra gente por vários motivos, tá? Então, o livro é esse aqui, tá? Vocês sabem, né, que eu leio uma parte dos livros eu leio pelo Kindle, né? E é esse livro aqui, ó, Você Não É Tão Esperto Quanto Pensa, tá? Então, esse aqui é um livro interessante. O livro do David McRaney é um livro que trata, é um livro de psicologia que trata sobre alguns vícios, né, sobre 48 vícios, né, ou o que ele chama aqui de 48 maneiras de se auto-iludir. E esse é um livro fundamental, é um livro que vale a pena, né, baixar aí, vale a pena comprar ou pelo Kindle ou comprar, né, enfim, comprar físico mesmo, né? Comprar o próprio livro. É um livro que é muito útil, porque ele traz muita informação interessante para a gente, sobretudo para a gente que vive no Brasil, sobretudo para a gente que está, né, numa função aí de estar conduzindo gente, né, de estar educando crianças, de estar tocando uma empresa, de estar tocando um time. Por quê? Porque um dos assuntos que ele trata no livro, né, é o grande assunto do livro, que é todo o assunto da autoilusão. É o assunto da falta de conhecimento, da falta de capacidade de se conhecer, da falta de possibilidade, muitas vezes, de se conhecer. E por que ele fala, né, em falta de possibilidade de se conhecer? Por quê? Porque tem um efeito, né, que está lá no meio do livro, né, que ele fala, que é um efeito que é o seguinte, né, esse efeito tem um nome, e o efeito é o seguinte: quanto mais burra uma pessoa é, quanto mais desatenta uma pessoa é, quanto menos comprometida, né, com o conhecimento, quanto menos comprometida com o autoconhecimento, entre aspas, aqui, mais essa pessoa vai se tornando, ignorante, né? E quanto mais essa pessoa vai se tornando ignorante, menos ela consegue reconhecer que os outros sabem coisas que ela não sabe. Esse é um fenômeno psicológico que é absolutamente presente, né? Esse é um fenômeno psicológico que acontece numa série de círculos sociais. Isso acontece muito, por exemplo, nos ambientes universitários, né? Nos quais a gente vê... Isso aconteceu comigo durante a minha formação. Então, você via professores que... Não sei se vocês já tiveram essa experiência aí, né? Mas, às vezes, haviam professores
que por ter um título, né, por serem mestres, doutores, por serem professores adjuntos ou titulares de certa disciplina, eles achavam muitas vezes que sabiam tudo sobre aquela disciplina, e quando viam um aluno que por curiosidade ou por convívio, né, com aquele tema sabia mais do que o professor ele simplesmente anulava ou tentava aniquilar aquele aluno, né, ou não dava ouvidos para aquele aluno. Isso acontecia muito, né? É claro que tem um fenômeno aí que é o fenômeno da vaidade, né, que é um fenômeno do amor próprio ferido, né? Isso tudo está presente também nesses momentos, nos quais uma ignorância fica patente, né? Mas tem uma outra coisa que é mais profunda e que muitas vezes é ignorada, que é justamente essa ideia de que, bem, o sujeito que desconhece um certo tema, ele tende a achar que, né, não existe, né? Isso é uma falha mental gravíssima, né? Mas é uma falha mental absolutamente disseminada aqui pelo Brasil, sobretudo pelo Brasil, né? Então, quando eu desconheço um tema, as pessoas são assim, né? Quando aquele sujeito desconhece um tema, ele ignora tudo que está fora do alcance da percepção dele. Ele não tem a humildade, ele não tem a percepção de que existe um universo ainda a ser descoberto, que existe um ponto cego, que existe, né, um território escuro que ele pode penetrar na base do esforço, que ele pode penetrar na base, né, do desejo, na base da atenção. Né? Então isso acontece com muita frequência. E o que acaba acontecendo, o que acaba se desdobrando a partir daí, acaba se desdobrando o seguinte: esses sujeitos que estão em posição de autoridade, né, eles acabam muitas vezes sendo tiranos, né? Eles rebaixam todo o estatuto psicológico, rebaixam todo o estatuto social, rebaixam todo o estatuto antropológico daquela civilização. Isso foi algo que aconteceu aqui no Brasil nos últimos anos, né, por indicações políticas, muitas posições, né, centrais de governo, muitas posições centrais estratégicas do país foram ocupadas por pessoas que não tinham a habilidade, não tinham a capacidade, não tinham a competência para estar naquela posição, né, na posição técnica, muitas vezes, muitas vezes as posições técnicas, elas foram sendo ocupadas por indicações políticas, né? E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo tragédias aí que a gente vê. Às vezes a pessoa não tem uma competência técnica para certo assunto, sei lá, construir uma ponte, furar um poço, né? Fazer um avião, fazer um projeto de avião, sei lá, estou dando exemplos aqui aleatórios, né? Não estou pegando um caso concreto, né? Mas o que acontece? Certas funções na vida, elas não podem ser desempenhadas por pessoas que estão indicadas politicamente ou por pessoas que acham que sabem fazer as coisas, mas elas devem ser desempenhadas por pessoas que de fato têm um domínio técnico daquele assunto. O que acontece é que quando uma pessoa é posta numa posição, né, é posta numa posição politicamente, ou é posta numa posição de modo nepotista, né, ela é posta numa posição por outro motivo que não a competência técnica, que acaba acontecendo, essa pessoa, se não tem humildade, né, ela acaba entrando dentro de uma coisa chamada efeito Dunning-Kruger, né, que é o nome desse efeito aí, né, que acaba acontecendo isso, ela vai rebaixando a realidade, ela vai inflexionando a realidade para baixo, ela vai diminuindo a possibilidade dos outros, né, de se desenvolver, né, de desempenhar uma função excelente, de continuar, enfim, se especializando, de continuar melhorando, de continuar evoluindo tecnicamente, né? Isso é terrível, né? Isso é terrível mesmo. Isso acaba acontecendo, isso aconteceu muito no Brasil nos últimos 15 anos, né? Aconteceu muito no Brasil nos últimos 15 anos, e, né, a gente vai vendo realmente um emburrecimento do povo, o que é terrível, né? O que é uma tragédia, na verdade, uma tragédia civilizacional. O que a gente tem que ter na nossa cabeça é que a gente herdou essa parte do mundo, a gente herdou essa parte do tempo, a gente está inscrito nessa parte do tempo agora, e a gente não pode, né, a gente não pode se sujeitar a isso. Né? A gente não pode sujeitar a isso. Quando a gente se sujeita a esse tipo de realidade, a gente está fazendo também, né? A gente está admitindo, a gente está, de algum modo, sendo cúmplice, né? A gente está, de algum modo, sendo cúmplice com esse tipo, né, de fenômeno. Isso é a última coisa que a gente deve desejar. Então, quando a gente vê um filho nosso, né, a gente vê um filho nosso sujeito, a gente vê um filho nosso submetido a professores ignorantes, a gente tem que se revoltar contra isso, né? Quando a gente vê que nós mesmos somos esses professores ignorantes, quando nós mesmos a gente está na posição de mando e não domina tecnicamente aquele assunto, a gente tem que se revoltar, a gente tem que se rebelar contra isso, né? A gente tem que ir lá e tecnicamente se desenvolver, a gente não pode nunca estar acomodado. Quando a gente se acomoda numa posição
que exige da gente mais do que a gente pode oferecer, a gente vai lesar, a gente vai lesionar o status do mundo. Isso não, né? Esse é o tipo de situação que não passa em branco, isso não passa desapercebido, isso sempre vai cobrar um preço, né? O salário, né, o pagamento para esse tipo de ato, para esse tipo de atitude negligente, imprudente, é muito alto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esse tipo de realidade, né, demonstrada aqui nesse livro que eu citei no início do programa de hoje, né, o Você Não É Tão Esperto Quanto Pensa, né, 48 maneiras de se autoiludir. Esse tipo de realidade descrita, né, essas realidades de autoilusão, são realidades terríveis, né, são realidades terríveis. Por quê? Porque elas matam uma capacidade elas matam uma capacidade fundamental do homem, que é a capacidade de amar, né? Para que a gente possa amar, a gente precisa ter precisa ter algum grau de ódio contra a autoilusão. Quando a gente está iludido, ou quando a gente caminha iludido, né, sobre quem a gente de fato é, sobre as nossas misérias, né, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas capacidades também. Quando a gente anda iludido diante, né, dessa realidade, a gente não consegue amar. Por quê? Porque para a gente amar, a gente precisa ser um centro agente. Se a gente não tem um centro agente, se a gente não tem um mínimo de consistência no nosso núcleo, e uma parte dessa consistência, dessa consistência vem através desse autoconhecimento possível, né? Não é possível se autoconhecer, não é nem desejável querer se autoconhecer como um fetiche, mas veja, uma certa estabilidade do nosso núcleo, pessoal, a gente deve desejar, a gente deve querer, a gente deve ter, senão a gente não consegue amar, a gente não consegue amar alguém, porque quando a gente não tem essa estabilidade, quando a gente não tem essa clareza sobre quem a gente é, tá? Se a gente caminha sempre iludido, se a gente está dentro de um processo de autoilusão, a pergunta que fica é, ora, quem está amando, né? Quem pode amar? A gente não tem consistência, tá? Então isso é terrível, isso é uma tragédia. Quando a gente não tem consistência, a gente vai sempre padecer, a gente vai sempre se frustrar, a gente vai com muita dificuldade conseguir exercer esse ato que é o ato propriamente humano, né? Que é o ato do amor, né? O amor é sempre uma decisão, como a gente já falou aqui, como a gente já colocou aqui num outro momento, né? Ora, para decidir, alguém tem que decidir, né? Alguém tem que decidir. Se a gente não tem essa centralidade pessoal, se a gente está sempre auto-iludido, porque a gente não teve ali a valentia de declarar as próprias misérias, a gente não teve ali a valentia de declarar que a gente não vale grande coisa, que a gente tem que progredir muito ainda no caminho, né, no caminho dessa vida, se a gente não tem essa valentia, a gente vai acabar se perdendo no final das contas, e quando a gente perde também essa capacidade de amar. E no esteio disso, né, junto com isso, vem uma série de desdobramentos aí, né? Quando a gente perde a capacidade de amar, né? Quando a gente perde a capacidade de amar por autoilusão, a gente acaba se tornando pessoas muito mesquinhas, tá? Isso é um fenômeno que sempre vai acontecer. Quando a gente perde essa capacidade de não estar iludido diante da vida, se a gente tem esse exercício, né, de vencer a autoilusão, se a gente se exercita nisso, se a gente se exercita nisso, né, nessa tarefa de vencer a autoilusão, porque a gente tem ali um desejo de conhecimento das nossas misérias, das nossas fraquezas, das nossas capacidades, a gente vai então, quando a gente consegue fazer isso, a gente vai então se tornando, né, a gente vai se tornando menos mesquinho, né, se tornando menos mesquinho. Isso tem repercussões maravilhosas no mundo. Tem repercussões maravilhosas no mundo. Quando a gente está autoiludido, quando a gente está autoenganado, a gente fica fraco, tá? A gente fica objetivamente fraco. A gente pode ficar mentalmente, olha só a coisa interessante, a gente pode ficar mentalmente forte, ou seja, a gente acha que a gente é grande coisa, mas objetivamente no mundo a gente acaba ficando muito fraco. E quando a gente fica fraco porque a gente não tem os meios de ação, né? Veja, a força não é só um desejo mental, a força é dominar os meios de ação de uma certa tarefa. Né? Pode ser a tarefa de dar um soco em alguém, pode ser a tarefa de fazer um pão bem feito, pode ser a tarefa de cultivar um jardim bem cultivado, pode ser a tarefa de dominar ali o Excel, de dominar ali a capacidade de fazer uma planilha, né? De dominar a capacidade de fazer uma edição de texto, a capacidade de dominar os elementos da fotografia, sei lá, né? Cada um vai ter aí as suas tarefas que tem que dominar. Veja, quando a gente está autoiludido, a gente acaba não dominando bem a técnica, a gente tem uma hipertrofia mental. Quando a gente tem essa hipertrofia mental e essa atrofia do braço, ou seja, essa atrofia da possibilidade, dos meios de ação, a gente se torna imediatamente pessoas mesquinhas. Por quê? Porque no fundo da nossa alma começa a aparecer um temor, começa a aparecer um desespero, começa a aparecer um verdadeiro medo, uma verdadeira paura diante do mundo.
Né? Por quê? Porque esse mundo está lá fora e eu não consigo me orientar nesse mundo. Né? Veja bem, não é que eu não consigo dominar o mundo. Ninguém consegue dominar o mundo, não é isso. Mas eu não consigo dominar sequer uma parte da técnica, uma parte da arte necessária para que eu possa me orientar nesse mesmo mundo. Quando isso começa a acontecer, né, eu tenho essa hipertrofia mental e essa atrofia do meu braço. Por quê? Porque eu estou auto-iludido, porque eu não estou me enfrentando com valentia, porque eu não estou enfrentando as minhas misérias com valentia, eu começo a me amedrontar, eu fico mesquinho. Então eu começo a dar apenas sugestões. Né? Eu começo a dar apenas sugestões para as pessoas, são sugestões de medo, são sugestões de terror. Não faça isso, não empreenda, não se aventure, não ame. Faça joguinhos, né? Faça joguinhos com as pessoas que você ama, né? São essas as sugestões estúpidas, essas sugestões mesquinhas que todo mundo dá. Assim, se você for escrever ali a mensagem para o WhatsApp para ele ou para ela, ele vai ver que você está no papo, né? Vai ver que você está de 4 por ele, vai ver que você está amando, vai ver que você... Então ele não vai te valorizar. Que sugestão estúpida, né? Que sugestão estúpida. Não faça joguinhos nunca na vida. Domine-se, né? Domine-se, domine uma parte da técnica, domine uma ferramenta, qualquer ferramenta, né? Aprenda a cozinhar, aprenda a tirar fotografia, aprenda, sei lá, elementos da marcenaria, aprenda os ofícios próprios do teu trabalho, né? Com bastante técnica, você vai ver que esses joguinhos, eles se tornam odiosos, eles se tornam dispensáveis absolutamente, e você passa a se orientar melhor no mundo. Você passa a não dar aqueles conselhos estúpidos, são esse tipo de conselho aí, né? São os conselhos mesquinhos, a gente tem que dar um basta nos conselhos mesquinhos. Se a gente está autoiludido, né, como encaminha aqui o livro, esse livro que eu citei no início do programa, se a gente está autoiludido, a gente necessariamente vai sempre dar conselhos mesquinhos para as pessoas. O que são conselhos mesquinhos? São aqueles conselhos que encaminham os outros a não realizar a própria biografia, a se orientar com muito medo, né, diante desse mundo. A gente vai sempre se tornar pessoas muito irritadiças, a gente vai dar conselhos que deixam as pessoas assim sempre, né, excitadas, eriçadas, né, com medo. Você vê que essa é uma realidade, né, uma realidade do Brasil que vai se expandindo, né? Uma boa parte do Ocidente está assim, são pessoas sempre muito, né, suscetíveis, pessoas muito irritadiças, são pessoas que estão sempre ali com os nervos à flor da pele, por assim dizer, não é verdade? Então, essas são pessoas que estão sempre com muito medo diante do mundo, são pessoas que não estão confortáveis no mundo, são pessoas que não sabem exatamente de onde pode vir o golpe, quais golpes me afetam, quais golpes eu consigo, eu aguento, quais golpes eu sei dar, quais golpes eu preciso dar. Bem, a maior parte de nós, a maior parte das pessoas jamais fez esse exercício. Porque caminhamos, né? Porque a maior parte das pessoas caminham autoiludidas. Porque não se enfrentaram, porque não olharam ali para o próprio espírito, não olharam para a própria vida, não olharam para a própria história, sabendo aonde elas podem tropeçar, sabendo quais são as misérias próprias, né, do seu espírito. Então, essa é a ideia, né? A gente tem que ter essa ideia, né, de que a gente não é tão esperto quanto a gente pensa, né? E quando a gente se declara coitadinho, em geral, né, quando a gente se declara coitadinho, em geral, tem uma treta de fundo aí, né? A gente tá querendo palma, tá querendo aplauso, tá querendo que alguém venha ali mostrar como a gente é lindo, maravilhoso, né? Quer que a gente quer que demonstre pra gente que a gente não é tão ruim assim, né? A gente não tá sendo honesto, a gente tem que ficar declarando pros outros que a gente não presta. Para com isso, a gente não vai ficar aqui pros outros mostrando a nossa fraqueza. É idiotice também, né? Jamais faça isso, a gente tem que declarar pra gente. A gente tem que saber onde dói, onde fere, onde a gente é fraco, onde não funciona. Tá? Isso aqui é um ponto central. Quando a gente vai fazer esse exercício diário, a gente vai perdendo essa autoilusão sobre a gente. Quando a gente perde a autoilusão sobre a gente vai conseguindo se orientar melhor no mundo, a gente vai tendo menos medo, a gente vai ficando menos medroso, a gente vai sendo menos idiota no final das contas. Tá? E a gente consegue, então, começar a realizar as coisas. Poucas coisas, não são muitas coisas, veja bem, não estou falando aqui que ninguém tem que ser o presidente do Brasil, tem que ser imperador do mundo, isso é bobeira, né? Isso é bobeira, não é pra gente, não é pro nosso bico isso aí, mas a gente pode começar a realizar coisas que tenham valor, a gente pode começar a encontrar o sentido do nosso trabalho, a gente pode começar a encontrar o sentido da nossa família, a gente pode começar, então, a entrar naquela dieta e não sair dela. A gente pode começar a cuidar melhor da nossa saúde, a gente pode começar a cuidar melhor do intelecto, a gente pode começar, então, pela primeira vez, a cuidar melhor do nosso espírito, a conseguir entrar ali naquelas propostas de ir ao culto, ir à missa, fazer oração, e as coisas começam a sair, começam a funcionar, porque a gente perdeu aquele fetiche, aquele desejo, né? Aquela realidade de autoilusão que pairava sobre nós, aquela hipertrofia mental e aquela atrofia do próprio braço. Isso vai sumindo, e quando isso some, então, a gente pode, então, se posicionar diante da vida, a gente pode se posicionar diante do mundo e dizer, bem, estou aqui, né? Bem, estou aqui, vou padecer, vou enfrentar, né? Vou poder realizar o que me cabe realizar, e não aquelas, né, euforias, aquelas bolhas, aquelas,
né, aquelas amebas amorfas na minha cabeça. Não, eu vou poder realizar aquilo que eu de fato posso realizar. Beleza, pessoal? Então, já vamos encerrando aqui o nosso programa de hoje. Amanhã entramos ao vivo às 12h50, se tudo der certo, né? Se tudo der certo, eu vou estar em voo, vou estar com conexão ali, mas vai dar tudo certo. A gente vai conseguir, já ver aqui pelo tempo, né? Que amanhã eu consigo entrar ao vivo aqui às 12h50, tá bom? Qualquer coisa eu aviso a vocês, beleza? Eu vou para Roma hoje, então rezem por mim, vai dar tudo certo lá na viagem, tenho certeza. Obrigado aí pelos comentários, pelas sugestões que vocês foram mandando ontem pelo e-mail, né? Pelo e-mail não, pelo WhatsApp, pelo número de WhatsApp aqui para esse tema de sexualidade e afetividade. Tá bom, pessoal? Não quero mais me alongar, né? Porque eu já cansei muito a beleza de vocês hoje aí. Então é isso. Não deixem de curtir e compartilhar este vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã.